queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. No tema do comentário devocional das lições bíblicas da Escola Dominical de quinta-feira, nós temos o título É necessário orar e vigiar em todo o tempo. Nos parece que é uma recorrente esse tema entre os devocionais dessa semana. E o texto proposto está em Lucas 21, 34 ao 36. Diz assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Meus irmãos, primeiramente aqui, o autor bíblico, que é Lucas, nesse texto, ele quer nos passar como nós devemos estar apercebidos, como nós fazemos isso para estarmos atentos, vigiando, para aguardar a bendita esperança, a bendita vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, ele diz que os nossos corações devem estar livres dos vícios. Os vícios, aquilo que nos promove pecados recorrentes, que nos afasta de Deus. Depois ele diz, as mentes devem estar esclarecidas, despertas, não devem ser mentes entenebrecidas com este mundo. Depois ainda ele fala, o espírito deve estar alegre, o espírito deve ter certeza da sua redenção, não ser sobrecarregado, não ser uma alma pesarosa. E por fim aqui, ele diz que a cabeça deve estar erguida e também as mãos levantadas aos céus em oração. Então essas são as características daqueles que estão aguardando esta bendita esperança. Agora, por que nós temos de aguardar e temos que estar vigilantes ao nosso redor? Não só pensando no futuro, mas em relação às coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, para nós prestarmos atenção, por exemplo, no que escreveu o autor dos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Tanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, a aproximação do dia da vinda do Senhor nos gera uma necessidade de nos admoestarmos, de corrigirmos as nossas rotas, percebendo que o dia do Senhor se aproxima. Também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, e versículo capítulo 2 e versículo 3, ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós sabemos que o anticristo ainda não se manifestou. E por ocasião da grande tribulação, a igreja não estará presente na terra. Porém, há indícios de que os fins dos tempos estão chegando. E este é um deles. Quando ele diz aqui que este filho da perdição, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja, o ser humano, ele é um ser espiritual por natureza. Não existe um ser humano que não tenha em si a espiritualidade.
se você retirar dos seres humanos a ideia de que existe Deus e centralizar o ser humano nos próprios homens, vai ser criado dentro do ser humano uma idolatria própria. Nós vemos os países comunistas, por exemplo, em que não se tem a figura religiosa, Deus, igreja, ou então alguma coisa que eleve o espírito dos homens. Logo, o imperador, o governo ou o próprio mandatário da nação se torna o Deus daqueles povos. Aquele homem é venerado, aquele homem é idolatrado, aquele homem é cultuado, porque o ser humano tem em si próprio a espiritualidade. Aqui o autor bíblico ele nos diz que nós devemos estar vigilantes, porque quando nós vemos estas coisas acontecerem, a apostasia, o homem do pecado, as nações se ajuntando para retirar a ideia de Deus e de transcendência dos homens, então nós temos que estar apercebidos porque aquele dia está chegando. A ideia de Deus está em baixa na sociedade moderna. Os homens, a palavra da vez é humanismo. A palavra da vez é ações humanitárias, não é? Isso tudo são maquiagens que querem retirar a ideia central, que é o egoísmo. É o antropocentrismo, é o homem no centro de tudo. Então se retira a ideia de que há um Deus. Se já não há um Deus, então não há juízo eterno. Se não há juízo eterno, então todos são livres para fazer o que quiserem, não é? E o que quiser, geralmente vai ser acatado como a melhor opção. Deus nos guarde desta apostasia. Deus nos guarde de sermos arrastados para este mundo de apostasia e de egocentrismo. Deus livre a sua igreja do caos, em nome de Jesus, e que você possa, vigiando e orando, aguardar a bendita esperança do Senhor Jesus. Amém.